Ainda Cali, tentou o cruzamento, vai na linha de fundo, cruzou pra área, passou pelo primeiro, emendou, entrou! Gol! Do Fluminense! Emerson deu um shake no cruzamento na ponta canhota de Carlinhos, ele na primeira não acreditou, na segunda quando cruzou, o Emerson escorou na pequena área e botou no barbante, passando por toda a zaga. Emerson, camisa 10 aos 17, pode ser o gol do título, galera, e foi o Emerson Sheik, camisa 10 aos 17, 17 no segundo tempo, Flusão 1, Guarani 0. Olá pessoal, está começando mais um Comunicast. Hoje a gente vai continuar debatendo o Brasileirão. Chegou ao fim o Campeonato Brasileiro, uma rodada com bastante emoção, tensão. Fluminense campeão, né? Vocês ouviram aí na abertura a narração da Rádio Globo, do gol do título, gol do Emerson. E hoje vamos conversar aqui com a equipe completa do blog da comunicação. Eu sou o Guilherme Freitas. Hoje vão participar comigo o André Ítalo, o James Freitas, o Leandro Lopes e o Marcelo Guigoneto. Estamos aí com o time completo para debater essa reta final de campeonato. Eu vou começar primeiro com o André. Ele que na semana passada deu uns palpites assim bem arriscados, né? Apostou no Cruzeiro, no Botafogo. E aí, eu queria perguntar para você, André, o que você achou dessa última rodada, né? Título do Fluminense, o Cruzeiro acreditando no título até o fim. Se o Guarani tivesse feito um gol, daria Cruzeiro. Tudo bem aí? Tudo bem. Por pouco eu não passo o programa inteiro aqui falando sozinho, né? Bom, em primeiro lugar, uma boa noite a todos os ouvintes, a Guilherme, Leandro, Marcelo, James. Por pouco, cara, o Cruzeiro não foi campeão, né? Faltou só o Guarani fazer um golzinho de empate, que estava muito difícil, né? Porque o Guarani, em termos de Guarani ofensivamente estava nulo praticamente, só se defendia, só corria para dar carrinho, para marcar e desconstruir as jogadas do Fluminense. O Cruzeiro, cara, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado quando eu vi o gol do Palmeiras, cara. Meu, que time incompetente, tá? Só bastava fazer um gol que ia pegar a liderança. Bom, e o Corinthians, eu acertei o resultado do Corinthians, acertei o resultado do Cruzeiro, né? Eu disse que o Corinthians ia tropeçar contra o Goiás, mesmo sendo o time reserva do Goiás, porque eu achava que o Corinthians não ia conseguir se impor fora de casa. Eu apostei num tropeço do Fluminense, porque eu achei que o Fluminense, por ser o time que estava mais pressionado, ia tropeçar também. E eu apostei na vitória do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, enfim, era teoricamente o jogo mais fácil, né? Jogava em casa, contra os reservas do Palmeiras. Eu apostei na vitória do Cruzeiro. A respeito do Botafogo, cara, foi do Botafogo mais brincadeira mesmo, né? Aquela história que vocês têm com relação à portuguesa, né? Tem certas coisas que só acontecem com a portuguesa. Eu pensei da mesma forma com o Botafogo. Tem certas coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu estava já imaginando Goiás campeão da Sul-Americana e o Botafogo em quarto lugar perdendo essa vaga. Por isso que eu apostei na vitória do Botafogo, só para tirar uma onda mesmo. E lá embaixo eu apostei na permanência do Vitória, né, cara? Inclusive eu fiquei muito triste com o rebaixamento do Vitória, por ser um time nordestino. Tava querendo ver Bavi próximo ano na Série A, né? E com a presença de 3 times nordestinos, Ceará, o Bahia e o Vitória. Mas também foi bom o Atlético Goianiense ter ficado, porque enfim, vai ser o único representante do Centro-Oeste. Assim o campeonato não fica tão centralizado. É isso. Leandro, semana passada você também deu seus palpites, acreditava no título do Fluminense, né, no tropeço, entre aspas, de Corinthians e Cruzeiro, né, de não conseguir o título. E, bom, queria saber aí suas opiniões da rodada. Tudo bem aí, Leandro? Tudo bem, Guilherme? Um abraço para todo mundo que está escutando o podcast, um abraço para o André, para o James, um abraço para o Marcelo. Então, quem escutou o último podcast vai lembrar que a minha opinião era o Fluminense ganhava o título porque o Muricy ganharia na marra. Eu disse no último e vou dizer de novo, quem é torcedor de São Paulo sabe que o Muricy não vai perder o título em casa, pontos corridos do jeito que estava para ser, com o Engenhão lotado, brigando contra um time que já tinha sido rebaixado. Mala branca, podia vir o dinheiro que for. O Guarani foi rebaixado e quando começa o campeonato todo mundo tá motivado, né, cara? Parece que na última rodada a Mala branca vai tornar o pior time do campeonato um time capaz de parar o líder. Não vai.
Então o Muricy ganharia na marra como de fato ganhou. A bala branca não faz o cara virar craque. Não faz, não adianta. Dinheiro, se dinheiro fizesse o cara ser craque, Silvão jogava bola. É o seguinte, ou não, né? Agora ele tá meio quebrado. Cruzeiro e Corinthians, cara. Eu apostei na vitória do Cruzeiro porque acho que era a maior barbada, né? Apostar no Cruzeiro contra um time reserva do Palmeiras. O André falou que tem coisa que acontece com a Portuguesa, com o Botafogo. Eu acrescento o Palmeiras nessa lista de times que tem uma certa mística. Porque aquele gol do Palmeiras foi um gol místico, né, cara? Foi um gol sensacional. Aquilo dá a impressão que o cara não que ele não quis acertar, mas foi parecido com aquele do Diego Souza contra o Atlético Mineiro, sabe? Eu chutei na direção do gol. Então, enfim, era esperada a vitória do Cruzeiro. Agora o Corinthians tem que fazer a missão honrosa, né, cara? Porque, não vou citar o Marcelo, tá? Mas meus amigos corintianos zoaram bastante os palmeirenses naquela questão de contra o Goiás, né, cara? Sensacional. Não conseguiu ganhar no time de segunda divisão. E o Corinthians consegue repetir o feito em dose dupla, porque não ganhou do Vitória e do Goiás. Quer dizer, mesmo sendo jogos fora de casa, um time que tem a fama de ser brigador, tem a fama de ter raça, não ganhar jogos para ser campeão é brincadeira. E esse último jogo, pra mim, foi a demonstração que o Corinthians não tinha a pegada de campeão. Não tinha, parecia que não tinha vontade de ser campeão. Por mais que o Elias tenha se emocionado, como se emocionou o Richarlison quando saiu de São Paulo, é triste ver um time que não corre, né, cara? Tá brigando pelo título e não tem aquela gana. Enfim, fica aí a menção pra nação corintiana de disputar a pré-Libertadores e, mais uma vez, passar um ano sem títulos. Acontece com todo time grande, inclusive com o Corinthians. Foi uma rodada divertida de ver. Lá embaixo eu torci pro Vitória ficar pelo mesmo motivo, né, cara? Acho que todo mundo queria ver um Bavi. Nada contra o Atlético Goianiense, mas aqui faz tempo que a gente não vê um Bavi na Série A e... Enfim, o Vitória não teve a capacidade de vencer o Atlético Goianiense, empatou em casa, como empatou com o Corinthians, e foi resultados que o Vitória podia ter evitado, podia ter ficado na Série A. E Botafogo e Grêmio, pra mim, era a maior barbada da rodada. Tava na cara que era Grêmio, porque o Olímpico é quase sempre Grêmio, e o Botafogo é o Botafogo. Bom, vou passar agora pro James, que na semana passada não teve presente. E tenho certeza que apostaria no Fluminense também, se tivesse que escolher alguém para ficar com o título. Bom, James, o que você pode analisar aí dessa última rodada, título do Fluminense, Corinthians e Cruzeiro não conseguindo superar o tricolor carioca? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, Marcelo, André, Leandro, amigos do Comunicast. Nos outros programas, curiosamente, eu falei que não. Eu apostava no Corinthians para ser campeão. Por quê? Porque eu, diferentemente dos outros times que o Muricy, do São Paulo, que o Muricy dirigiu, o Fluminense não apresentava a mesma consistência, não era um time confiável. E é o que eu continuo achando. 1-0 contra o Guarani é pouquíssimo. Fazer isso num Engenhão lotado também acho pouquíssimo. Só que assim, o Corinthians me decepcionando, entendeu? Futebolisticamente falando, ele me decepcionou. Primeiro porque foi criado todo um burburinho de entrega e não entrega, e o corintiano é tão safado que fala: na Corinthians entregou, São Paulo entregou, não, eu vou entregar também. Entendeu? Então eu falei, bom, não pode condenar o Júlio César pelo erro dele. Ele salvou muito o Corinthians, ele lutou até o fim. Então eu não condeno ele, eu condeno os pontos que o Corinthians tem dentro de casa. Goianiense contra o próprio Ceará, que eram jogos que teria que ganhar em casa, né? Era meio que obrigação. E o Corinthians também demorou para começar a ganhar fora de casa. Eu lembro que o Corinthians geralmente ou empatava ou perdia, principalmente na primeira fase do Brasileiro. Na segunda fase que começou a ganhar. Só que também teve aquela crise de 7 jogos sem vencer. Então eu acho que assim, o Brasileiro foi do Fluminense com méritos, mas também caberia no Cruzeiro e no Corinthians, porque foram os 3 times que nivelaram alternaram de posições no decorrer do campeonato. Enfim, para mim, esses times, eu acho que o
Vitória, tal. Eu acho que eles estão ainda muito aquém de organização, entendeu? Eu acho que ainda estão vivendo em uma outra época. Eu gosto de falar mal do Corinthians, gosto, mas inegavelmente a diretoria cresceu. Né? O Corinthians cresceu bastante nessa administração do André Sanches, que por mais que ele fale merda, de 10 palavras que ele solta 11 é besteira, ele organizou o clube e eu acho que daqui a alguns anos eles vão colher, né, bons frutos. Se não é que estão colhendo. Mas eu acho que os times do Nordeste, o próprio Rio de Janeiro tem que começar a investir mais em estrutura. O Corinthians é um exemplo, melhorou bastante. Só que, né, exemplo mesmo é o pioneiro São Paulo Futebol Clube. Marcelo Guigoneto, você ficou por último, né, estrategicamente, para poder ter os seus argumentos. Oi, pode falar, André. Com licença, eu queria só acrescentar uma coisa, antes que o Marcelo comece a se defender, ao que o Leandro e o James falaram, que eu acho que teve um lado bom também do Corinthians não ter vencido esse campeonato. Porque dentre os que estavam brigando pelo título, o Corinthians foi o único que trocou de treinador, que teve 3 treinadores durante todo o campeonato. Que o primeiro foi o Mano, depois o Adilson Batista e por último o Tite. Então acho que se o Corinthians tivesse sido campeão, teria sido a vitória da troca de treinador. O que eu não acho positivo pro Campeonato Brasileiro. Só isso. Sem contar que é legal pra caramba poder brincar com o Marcelo agora. Fala aí, Marcelo.